Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo novamente a esse canal. Hoje para nós falarmos sobre um assunto que não foi escolhido aleatoriamente. Trata-se do ex-presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves. Foi presidente, seria por duas vezes, né? Mas foi o primeiro presidente a ser reeleito aqui no Brasil. Quinto presidente da República do Brasil, foi conselheiro no Império, foi presidente de província no Império. Então, uma vasta experiência na política. Porém, ele está vinculado a duas situações bastante recentes que acontecem, né, no nosso país, principalmente. Há uma coisa que acontece em todo mundo, que é a pandemia. Mas a questão de questionar, né, a vacina, a obrigatoriedade da vacina, foi uma coisa bastante recente. Nós temos inúmeras vacinas que a gente toma, às vezes nem sabe que tomou, a nossa carteirinha que acusa, mas de repente uma pandemia que chegou aí em 2019, no finalzinho de 2019, e a gente acabou percebendo que muitas pessoas acabaram, por N motivos, se colocando contrárias, né, à vacinação. Seja pela procedência, o país, né, seja pela rapidez que ela foi produzida, por negacionismos, enfim, uma série de questões. E o Rodrigues Alves, o que ele tem a ver com isso? O Rodrigues Alves tem duas questões. Ele enfrentou uma revolta da vacina. O primeiro momento em que ocorreu uma obrigatoriedade da vacina, quando ele estava no seu primeiro mandato. E ele morreu, né, por conta de uma pandemia e não pôde iniciar o seu segundo mandato. Então, assim, ele foi presidente entre 1902 e 1906. E o Brasil, algumas cidades, como Rio de Janeiro, passava por um processo de modernização, coisa que já acontecia, né, em muitos países da Europa. Tinha como grande grande modelo Paris, e o Rio de Janeiro começou a passar por essas mudanças. A vacina ainda não era obrigatória e, de repente, houve uma mudança com as pessoas que moravam no centro da cidade. Muitas pessoas moravam em lugares, em residências irregulares, né, desordenadas, e foram retiradas do lugar. Foram retiradas e foram deslocadas para a margem, né, para lugares distantes. Enfim, de repente, nesse mesmo meio, né, nessa modernização, então resolve-se tornar a vacinação obrigatória. Com a vacinação obrigatória, acrescentou-se aquilo que já tinha, a revolta que já havia, né, nessas pessoas que tinham saído ali do centro do Rio de Janeiro, e de repente acrescentou-se o fato de nunca ter sido obrigatória. Por que vai ser obrigatória agora? Acrescentou-se também a questão moral. Não, mas espera aí, eu não vou estar na minha casa e vai chegar alguém lá e vai colocar a mão na minha esposa, vai colocar a mão na coxa da minha filha e assim por diante. De maneira nenhuma. E isso é inadmissível, nós não vamos admitir. E muitos, então, acabaram se revoltando, viraram bondes, fizeram barricadas, jogaram pedras, encararam a polícia de fato. E por dias isso aconteceu. E em torno disso, o Brasil tinha também, né, há pouco tempo, havia pouco tempo que tinha feito a negociação no qual, com a Bolívia, e o Acre, então, passou a fazer parte do nosso território. Alguns desses que participaram, então, foram deportados lá para o Acre. A outra situação, né, é a questão da pandemia. Então, o presidente Rodrigues Alves enfrentou essa situação, dentre outras, e em 1914 e 1918 tivemos a Primeira Guerra Mundial. O presidente na época era o Venceslau Braz, mas o Rodrigues Alves foi eleito na sequência, após, né, o desenrolar do conflito da Primeira Guerra Mundial.
A Primeira Guerra Mundial matou 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas mutiladas, com problemas físicos, traumas. Mas a gripe espanhola, que foi a pandemia que atingiu no período final da guerra, levou brasileiros, muitos brasileiros acabaram morrendo por conta da gripe espanhola e não por conta do conflito, né? Dentre eles, o presidente Rodrigues Alves, quando ia assumir então, o seu segundo mandato em janeiro de 2019, ele foi também contaminado pela gripe espanhola e acabou, né, sendo vitimado. Então, assim, né, algo que matou 50 milhões de pessoas no mundo. Então, muito mais do que a Primeira Guerra, do que as pessoas se matando ali no conflito da Primeira Guerra, foi a pandemia da gripe espanhola. E anos depois, né, a gente aí passa por uma situação bastante semelhante. Agora parece que a vacina parece que já está mais aceita, já está mais contextualizada, e parece que algumas pessoas também que eram contrárias, na verdade já estão tomando a vacina. Isso é muito satisfatório, que é a única forma da gente poder de fato eliminar essa pandemia, né, que depois, 100 anos depois da gripe espanhola, ela veio aí para nos afetar.